Você sabe qual que é a diferença de um componente antirrotacional para um componente indexado? Então não perca o vídeo de hoje. Então, quando a gente está aprendendo a lidar com os componentes protéticos, a gente tem uma grande dificuldade porque existe muita nomenclatura que acaba confundindo a gente. Até por conta dos fabricantes ou pelo mercado mesmo, que acabou dando nomes parecidos para coisas diferentes. Uma coisa que confunde bastante é o que a gente chama de indexado e antirrotacional. Antirrotacional eu expliquei para vocês num vídeo anterior, que é aquilo que impede o dente de rodar. Né? Então, o que a gente faz? Quando vai fazer um dente unitário, a gente usa dispositivos antirrotacionais para evitar que o dente saia da posição, com movimento rotacional. Indexado é uma coisa que está vinculada ao intermediário também. O intermediário ele é antirrotacional quando ele tem lá na sua cabeça, onde vai receber a prótese, aquela planificação sobre o qual vai ser colocado, né, o componente que está embaixo do dente antirrotacional, mas ele é uma referência da conexão, também é uma referência da conexão do intermediário para com o implante. Então, quando eu vou colocar o intermediário dentro do implante, vou parafusar ele lá, ou vou bater, no caso dos cone morsis reais, eu preciso entender que esse encaixe, né, o próprio intermediário pode ter infinitas posições, né, no ângulo de 360 graus, ou 6 posições definidas, no caso dos indexados. O que é a indexação? A indexação, diferentemente do antirrotacional, é um dispositivo lá na base do intermediário, lá na conexão da parte interna do implante, é um sextavado que é colocado ali, que vai fazer com que o intermediário só encaixe em 6 posições diferentes. Antirrotacional, então, é uma coisa que você fala, quando você se refere, né, lá no encaixe com o dente, né, com o calcinável, e indexado é essa planificação, é esse sextavamento que é feito na conexão do intermediário para com o implante. Então, quando é que a gente usa geralmente essa indexação? Via de regra, quando a gente está usando componentes angulados. Quando a gente está usando um componente angulado, por exemplo, um munhão, ou um mini pilar, ou um pilar com 17, com 30, enfim, com a angulação que o fabricante te oferecer. Quando você instala ele e ele não tem indexação, a posição que ele vai ficar é a posição que der o último aperto. Então você vai lá, parafusa ele, aperta, dá o torque dele lá, e se em algum momento dali para frente você der um torquezinho a mais ou ele desaparafusar um pouquinho a menos, a posição dele é outra. Então a gente tem uma inclinação, a hora que você apertou um pouquinho ele continua rodando mais um pouco e ele sai daquela posição que você queria. Então o encaixe do dente modifica. Então se eu tenho um dente inclinado, lá tem um munhão ou um mini pilar, um pilar de 17 graus, por exemplo, paramesial, se eu der uma apertada um pouquinho maior, o que ele vai fazer? Ele vai ficar um pouquinho mésio, palatino, ou mésio vestibular, enfim, ele vai assumir uma outra posição. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, quando você já fez a transferência da posição desse intermediário para o modelo ou já fez o dente, se você inclinar um pouquinho, o dente não encaixa mais. Né? Ou a tua estrutura de vários elementos também não encaixa mais. Então, o problema de você ter um intermediário não indexado é esse. Só que a vantagem de você ter também um componente não indexado é que você tem mais de 6 posições possíveis. Se eu tenho um intermediário angulado indexado, lá embaixo ele tem 6 posições de encaixe sobre o implante, eu só vou conseguir colocar ele em 6 posições diferentes. Ao passo que não indexado, eu posso colocar na posição que eu quiser e apertar. Então ele facilita na opção de posição. Entretanto, depois de posicionado, a gente tem que garantir que ele não se mova. Então, a indexação ela é diferente do antirrotacional. E eu estou explicando isso por quê? Porque às vezes a gente vai comprar dispositivos, eu quero um mini pilar. A pessoa pergunta, você quer com antirrotacional? Daí você está se referindo ao elemento que vai embaixo do dente, né? Então, eu quero um dente unitário, então eu quero antirrotacional. E o vendedor às vezes está falando para você do antirrotacional, que é você quer que o intermediário não rode, você quer aquele indexado ali embaixo? Então a gente precisa saber pedir para saber conversar a respeito da diferença entre o indexado e o antirrotacional. O antirrotacional, eu estou falando da cabeça do intermediário, indexado, eu estou falando da base do intermediário e a conexão dele lá embaixo
com o implante, em especial o cone Morse. Mais dúvidas, www.tpdifpr.com.br ou nas nossas mídias sociais.